Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Preparado aí para mais uma aula de Excel? Falar um pouquinho hoje sobre classificação e ordenação das linhas, tá pessoal? É um conceito bastante aplicado aí, bastante importante saber para você conseguir classificar dados, tá? Você tem uma tabela, imagine que você tem uma tabela e você precisa classificar dados, ordenar por ordem alfabética, por ordem de valor, do maior para o menor, do menor para o maior, tá? E a vantagem dessa aula é que a gente vai falar sobre a gente conseguir classificar isso com três variáveis, tá? Então, às vezes a gente consegue classificar do maior para o menor, mas a gente perde a classificação do A a Z, né, na questão de palavras. Ah, eu quero classificar do A a Z, mas eu não consigo classificar o valor. Eu tenho data, valor, eu tenho produto, eu tenho uma cidade. Então, eu consigo classificar, são múltiplas classificações, pessoal. Talvez você não conheça aí, mas vai uma dica super bacana aí para conseguir aprender aí no Excel, pessoal, tá? Eu estou tentando aumentar aqui para ficar melhor, para vocês verem melhor, tá joia, pessoal? Então, antes de começar a aula aí, pessoal, vou pedir a gentileza de vocês para vocês curtirem o canal, se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, deixa seu like aí, por favor, pessoal, para a gente crescer aí, a gente está cada vez mais entregando conteúdo aí para vocês, tá, pessoal? A ideia aqui é a gente compartilhar e não deixar nada em segredo em relação a Excel, tá, pessoal? Trabalho aí há 10 anos já com Excel, então conheço um detalhezinho ali, um detalhezinho aqui que a gente vai compartilhando e é isso aí. Vamos para a aula, tá, pessoal? Como eu mencionei no início da aula, a gente vai trabalhar sobre classificação, pessoal. O que seria essa classificação? Seria ordenar linhas e da forma que eu quero. E a vantagem dessa aula é que a gente vai conseguir entender um pouco mais dessa classificação, considerando não só uma variável, mas duas, três, uma classificação personalizada, tá, pessoal? Então vamos aprender um pouquinho aí. Então, para a gente aplicar, o que a gente vai fazer? Eu tenho nessa pasta dados, eu tenho esse acesso aqui chamado classificar, pessoal. Então eu venho aqui, classificar. Na verdade eu preciso selecionar o intervalo primeiro, né? Então eu seleciono esse intervalo aqui, pessoal, e vou fazer o seguinte. Vou classificar, tá? Seleciono todo o meu intervalo, tá? Então eu selecionei aqui todo o meu intervalo até o final da minha tabela. Venho aqui classificar, tá, pessoal? Então, automaticamente quando eu aplico o classificar, ele já me traz aqui um primeiro nível, tá? O que seria esse nível? Seria um fator já que eu vou decidir em função da minha necessidade o que eu vou classificar, tá? Então aqui, ó, eu já tenho, na verdade essas três variáveis aqui são essas aqui, pessoal, tá vendo? Data de faturamento, cidade de emissão e valor, tá? Então, eu vou colocar aqui que a minha data de faturamento, tá? Valores da célula seja de A a Z, ou seja, do menor para o maior. Então, aqui minha data de faturamento, classificação vai ser em valor, porque aqui é valor, tá? São números, e aqui de A a Z, tá? Se eu clicar aqui, pessoal, adicionar nível, o que vai acontecer? Ele me dá mais uma oportunidade de eu ponderar e filtrar e classificar a minha planilha da maneira que eu quiser. Ou seja, além de classificar por data de A a Z, eu consigo considerar um outro fator, a cidade emissora, tá? Que eu vou considerar também de A a Z, tá? Então imagine o seguinte, pessoal. Eu tenho três variáveis, quatro variáveis, todas as variáveis eu posso classificar aqui. Mas um detalhe a gente tem que ter atenção. A primeira classificação ela será predominante. Imagine o seguinte, se eu tiver duas classificações e uma divergir com a outra, ele vai considerar da primeira, tá? Imagine o seguinte, que eu considere aqui que
eu peça que ele ordene as minhas cidades de A a Z, ele vai fazer. Mas imagine que eu peça também que ele faça a minha classificação de valor do maior para o menor. Aí ele não vai chegar num acordo. Por quê? Porque não necessariamente a minha ordenação das minhas cidades serão do maior para o menor, tá? Então, significa que o interessante nesse caso é você utilizar aí no máximo duas variáveis para você classificar, tá, pessoal? Então, porque se você coloca muitas variáveis, o ideal para neste caso é você colocar duas, três, que fique dentro aí do range da condição necessária para ele classificar. Senão, se você coloca muitas informações, uma vai entrar em conflito com a outra. Lembrando que ele vai ser sempre predominante a primeira, tá? Que é essa daqui, tá? Então, como eu te falei, imagine que eu quero classificar as minhas cidades, e as minhas cidades eu coloco de A a Z. Araxá, enfim, Ananindeua, Araxá, enfim, ele consegue ordenar, só que imagina que eu peça para ele também, olha, eu quero que você ordene os valores do maior para o menor, mas não necessariamente o valor vai coincidir com a cidade emissora, tá? Então, se eu aplicar esses dois aqui, veja o que vai acontecer, tá? Olha aí, ele ordenou as minhas datas, tá? Então, as datas estão ordenadas, ele está com as cidades de A a Z, classificado com a classificação alfabética, tá? Ou seja, dentro do meu range do dia 20 de agosto, ele vai classificar em ordem alfabética. Quando eu passar para o dia 21, veja só, ele faz a mesma coisa, ele pega o dia 21 e começa a classificar de A a Z, tá? Agora vamos tentar aqui incluir mais um nível, só para ver o que vai acontecer. Tá, eu vou adicionar outro nível, que não era aqui, vou dar um cancelar, eu vou inserir aqui classificar, tá? Eu vou aqui para o final, tá? Eu vou adicionar nível, tá? Olha só, eu vou colocar o valor aqui do menor para o maior, tá? Então eu vou dar um OK, tá? Então, em teoria, ele fez esse ajuste, mas entenda o seguinte, a classificação imediata superior, vou abrir aqui de novo, a classificação imediata superior, ela é predominante, tá? Então, imagina, eu coloquei aqui data de faturamento, eu coloquei cidade, eu coloquei valor. Veja que dentro da cidade emissora, ele ordenou A, C e assim sucessivamente. Porém, dentro dessa subclassificação, ele ordenou. Só que não como a gente imagina, não como a gente desejaria, que ele ordenasse todo o valor do menor para o maior, porque não faria sentido. Você concorda? Então, o que ele fez? Dentro da cidade de Abadias de Goiás, ele classificou do menor para o maior, sim. Aqui também, Araxá. Ele classificou do menor para o maior, tá? Então, para não perder a lógica nem o raciocínio, a ideia é o quê? Que ele faça a classificação e a categoria superior imediata ela seja predominante, tá, pessoal? Então vou passar aqui só para vocês verem que de fato ele fez, tá? Ele dentro daquela data e dentro daquela ordenação de valor do menor para o maior, você vê que ele está sempre amarrado à cidade, o menor para o maior, tá? E basicamente é isso, pessoal. Isso te ajuda muito se você tiver uma tabela aí de controle, uma tabela de análise, você conseguir segregar isso, para você ter uma visão macro de planilha, de análise de dados, é super bacana aí você ter esse diferencial. Tá joia, pessoal? Então não esqueça de deixar seu comentário, não deixa de curtir a nossa página, tá? Não deixa de se inscrever no canal e deixa seu like no vídeo para a gente continuar aí mandando vídeo para vocês, tá joia, pessoal? Então, fortíssimo abraço.